Boa noite, amados. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Espírito Santo de Deus fale profundamente ao coração de cada um de vocês. É um prazer imenso, mais uma vez, nós estarmos aqui nesta noite, onde nós vamos estar cultuando o nosso Senhor e exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. Quero convidá-los nesse momento a fecharem os seus olhos. Nós vamos ter uma palavra de oração para nós iniciarmos o nosso culto. Vamos falar com Deus. Maravilhoso, santo, eterno e bondoso Deus, nós te louvamos, ó Pai, por mais um dia que o Senhor nos permite estarmos aqui reunidos, onde juntos, ó Pai, em espírito, podemos exaltar e engrandecer o teu santo nome. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados nesta noite, para que juntos possamos prestar um culto qual seja aceitável diante da tua presença. Fala ao teu povo, fala aos nossos corações, segundo as nossas necessidades, ó Pai. Fala conosco através dos louvores que serão entoados nesta noite. Fala conosco, Senhor, através da tua palavra, é o que nós te suplicamos no santo nome de Jesus, ó Pai. Visita cada casa, visita cada família. Derrama da tua graça, do teu amor e da tua misericórdia. Toca com as tuas mãos potentes, Senhor, sobre a vida dos teus filhos, é o que nós te suplicamos, agradecidos no santo nome de Jesus. Amém. Vamos nesse momento louvar ao Senhor, que você possa louvar com muita alegria e depois nós estaremos orando e meditando na palavra de Deus. Vamos louvar ao Senhor.
Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. Amados, eu quero, neste momento, colocarmos um momento de oração que nós vamos ter na presença do Senhor. Eu quero que os irmãos estejam orando aí na casa de vocês, pelos pedidos, né? A Ana, a Aninha, minha filha, pede oração pela igreja, pelos missionários, pelos pastores e também pela família. Também, amados, eu quero que os irmãos estejam orando, né, pela esta nova etapa, a qual nós vamos iniciar agora, não sabemos ainda o tempo, mas que desde já os irmãos estejam orando, né, onde as liberações das igrejas vão sendo dadas, que o Senhor possa nos dar sabedoria e discernimento neste momento. Orem pela diretoria da igreja, que Deus esteja no controle, que Deus esteja trabalhando nas nossas vidas, nos dando sabedoria e discernimento neste momento. Amém? Esses são os pedidos que nós temos. Também ore pelos nosso país e pelas nossas autoridades. Vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, soberano, eterno e grandioso Pai. Nós colocamos diante do Senhor o pedido da Ana. Que o Senhor esteja visitando os missionários espalhados por toda a face da terra. Que o Senhor esteja os abençoando, os capacitando, os dirigindo e os guardando e os suprindo de todas as necessidades, ó Pai. Também pedimos pela Tua igreja, Senhor, pela nossa igreja local, por cada família, por cada membro, que o Senhor esteja trabalhando poderosamente, ó Pai, na vida de cada um, Senhor, desta igreja local. Também pedimos pela Tua igreja espalhada, Senhor, por toda a face da terra, que o Senhor cuide de cada uma igreja, Senhor, porque sabemos que todas elas foram constituídas diante da Tua vontade, diante do Teu querer, ó Pai. Também, Senhor, pedimos, ó Pai, pela diretoria desta igreja local, que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê discernimento,
neste momento, que o Senhor possa nos conduzir segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, ó Pai, para o louvor e honra e glória do Teu santo nome. Também pedimos, Senhor, pelas autoridades do nosso país, que o Senhor esteja, Senhor, trabalhando a cada dia na nossa nação, que o Senhor haja com misericórdia, Senhor, do Brasil, que o Senhor olhe para os Teus filhos, Senhor, e que a Tua misericórdia seja derramada sobre esta nação, Pai. É o que nós Te suplicamos nesta noite, desejar agradecidos no santo nome de Jesus. Amém. Mas eu quero convidá-los nesta noite a abrirem a palavra de Deus, a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 ao versículo 18, onde nós vamos meditar na palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 ao 18, onde diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, mais uma vez nós estamos aqui diante da Tua santa palavra. E nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, ó Pai. E Te suplicamos no santo nome de Jesus, que o Senhor fale profundamente aos nossos corações, que a Tua palavra possa, Senhor, ser penetrante nas nossas vidas e que possamos guardá-la nos nossos corações e mentes para que possamos colocar em prática na nossa vida, Senhor. Usa, Senhor, as nossas vidas, assim como a minha, como cada um dos nossos irmãos que estão nos ouvindo, que possa, Senhor, sermos instrumentos, cada um de nós, nas Tuas mãos, e que a nossa vida seja para o louvor e glória do Teu santo nome, Pai. É o que nós Te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero falar um pouco nesta noite sobre a importância da oração. Eu quero fazer aqui algumas colocações nesta noite, um estudo que eu tive acompanhando. A importância da oração, amados. Aqui o apóstolo Paulo, traz para nós e para que nós possamos entender o que significa orar sem cessar, orar com persistência e com constância. Quando a Bíblia diz que devemos estar orando sem cessar, isso não significa que devemos ser repetitivos ou sempre falando a mesma coisa. Mas, como está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 7, na verdade, essa expressão nos traz, simplesmente ensina que devemos manter uma regularidade de comunhão, de oração constante com Deus, no decorrer da nossa vida, como está lá em Lucas, capítulo 18, versículo 1 a 8, e que não devemos permitir, que nossa atitude e disposição para a oração sejam vacilantes, que venhamos a escorregar, que venhamos a tropeçar nesta diretiva que a palavra de Deus traz a nós, que nós devemos orar sem cessar. Amados, foi o apóstolo Paulo quem escreveu aos crentes de Tessalônica a exortação orar sem cessar, a qual nós acabamos aqui de ler no versículo 17. Ele faz isso na parte final desta primeira carta que ele escreve à igreja de Tessalônica. Depois de ele ter falado da volta do Senhor Jesus Cristo, da necessidade da vigilância, a sobriedade da vida congregacional dos crentes também, do versículo 1 até o versículo 22, especificamente sobre a última sessão, sobre a vida congregacional, o apóstolo Paulo não apenas mostra qual deve ser a atitude dos cristãos uns para com os outros, mas também qual deve ser a atitude interior de cada cristão. Por isso, então, ele escreve: regozijai-vos sempre, orai sem cessar e em tudo dai graças. Então, amados, eu quero fazer uma breve introdução aqui nesses 3 pontos e depois nós vamos falar em 5 pontos, da importância da oração na nossa vida. Regozijai sempre, orar sem cessar e dar graças em todos. O que o apóstolo Paulo está dizendo? É interessante a forma como Paulo constrói uma exortação. Primeiro ele diz que o crente deve ser sempre alegre. A verdadeira alegria, amados, é uma virtude que faz parte do fruto do Espírito, que encontramos lá em Gálatas 5, 22. Ou seja, ninguém pode ser
completamente alegre ou ter esta alegria genuína, porque ela é desenvolvida pelo Espírito Santo de Deus. Então, somente podemos ser alegres se nós estivermos cheios, vivendo a plenitude do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Por isso, esse tipo de alegria, amados no Senhor, é capaz, ela não pode, esmorecer mesmo nas circunstâncias mais adversas, como está lá em Filipenses 2:17, 18, 3:1, 4, de 4 a 10, que é considerado a carta da alegria. Isso explica também, que logo após a frase regozijai-vos sempre, vem imediatamente a ordem orar sem cessar. Somente aqueles que se achegam a Deus através da oração incansável, incessante, é que pode ter esta alegria diante das adversidades, diante das tribulações, diante de todas as circunstâncias da vida. Não há outra forma, amados, de nós conseguirmos esta alegria, não há outra forma de nós sermos completamente alegres se vivermos longe de Deus, porque a alegria é um fruto do Espírito Santo do Senhor. Então precisamos ter essa comunhão, vivermos a plenitude, no Espírito Santo de Deus, para que possamos então termos em nós esta alegria completa. Somente, amados, aquele que se achega a Deus através da oração e busca no Senhor incansavelmente, que tem esta alegria, então tem uma vida que em tudo ela dá graça. Porque somente uma pessoa que está muito, muito feliz, uma pessoa bem-aventurada, porque está próximo do seu Salvador e do seu Criador, é que pode viver diante das tribulações, das adversidades, das doenças, das dores, dando graças ao Senhor. Então é muito interessante o que o apóstolo Paulo traz para nós aqui nesta lição, e aí então nós vamos entrar aqui na primeira pergunta da importância para nós entrarmos nos 5 pontos. Por que orar sem cessar? Há realmente muitas razões, amados, que explicam que o crente deve obedecer essa diretiva, orar sem cessar. Aqui iremos citar apenas alguns motivos básicos que justificam isso, da importância da oração. Primeiro, orar sem cessar porque esta é uma ordem de Deus. Isso é o mais importante, que nós precisamos entender isso, porque a palavra de Deus traz essa diretiva para nós, dizendo que nós devemos orar sem cessar. Então é por isso que nós, crentes em Cristo, tendo a palavra de Deus como a nossa regra de fé e prática, não discutimos contra a palavra de Deus e trazemos isso com uma ordem. Então, primeiro ponto da importância da oração, porque é uma ordem de Deus, porque é uma exortação muito clara em toda a Bíblia, não somente aqui no Novo, mas também no Antigo Testamento, Em outras palavras, o que nós queremos dizer é que é o próprio Deus quem ordena o seu povo que esteja orando sem cessar. Vemos isso lá no Pentateuco, nos livros históricos, nos livros poéticos, nos livros proféticos, sempre com frequência convites à prática da oração do povo de Deus. E não é diferente para nós que vivemos, nesse tempo contemporâneo, porque Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Assim como Ele deu esta ordem ao povo lá atrás, Ele continua dando ordem a este povo presente, a este povo contemporâneo, a qual é eu e você. Então essa diretiva, esta que o apóstolo Paulo traz, é relembrando o povo a ordem de Deus em toda a Bíblia, que nós não podemos ser vacilantes na oração. Nós devemos ter uma vida constante de conversa com o nosso Senhor, não sendo repetitivo, mas a todo instante, falando com o Senhor, tendo comunhão com Deus, para que possamos então ter esta alegria plena em nossa vida. Durante seu ministério terreno, amados, Jesus orava regularmente, Ele estava sempre em contato com o Pai, e diversas vezes também falou sobre a necessidade de o crente orar sem cessar. Em algumas parábolas, como do juiz Inico, por exemplo, Jesus ensinou sobre a eficácia da oração,
perseverante e incessante, que está lá em Lucas 18, de 1 a 8, o mesmo princípio também ensinado na parábola do amigo importuno, Lucas 11, de 5 a 8, demonstra que Jesus, sendo Deus, orou constantemente e ensinou em seu ministério terreno constantemente a importância da oração. Então, para nós, amados, não podemos questionar isso, e a nossa vida deve ser de obediência e de nós sermos imitadores de Cristo. Então, nós devemos ter isso na nossa vida como prática. A oração sem cessar tem que ser prática na nossa vida para que nós possamos regozijar aqui nessa terra, independente das circunstâncias. Não que a oração, amados, vai fazer que você nunca sinta dor, que você nunca passe por dificuldades, que você nunca passe por perseguições. Não, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim: olha, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, nesse mundo havereis aflições. O que Jesus está ensinando é que somente através desta busca, através da oração, da nossa conversa, da nossa intimidade com Deus, é que nós conseguimos ter essa paz no nosso coração, através da oração. Então, o primeiro ponto, amados, que nós vemos, a importância da oração na nossa vida, é porque Deus ordenou que nós devemos orar sem cessar. Em segundo lugar, amados, orar sem cessar é ter consciência da nossa dependência de Deus. Somente ora sem cessar aquele que tem consciência na sua vida que ele é totalmente dependente de Deus. Ou seja, ao levantar para ele sair, ou para ela sair para trabalhar, eu e você, ao levantarmos, nós devemos orar e falar com Deus, pedindo que o nosso Senhor conduza nós com segurança, nos dê sabedoria no nosso trabalho, ao ir para o colégio, para a faculdade, né? A dona de casa, ao levantar, orar ao Senhor para que o Senhor dê a ela sabedoria de condução durante o seu dia. Devemos orar para que Deus cuide da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos entes queridos. A oração é um sinal de dependência total de Deus. Por isso a importância da oração sem cessar, amados, né? Nós precisamos ver aqui o que o apóstolo Paulo está dizendo. E Versbis é um comentarista, ele diz que orar sem cessar é manter conexão permanente, ativa com Deus, de modo que a nossa oração faça parte de uma longa conversa sem interrupções. Isso significa que orar sem cessar é uma atitude que reflete a consciência do crente acerca da sua total dependência de Deus. Então, amados, em primeiro lugar, nós precisamos entender que orar sem cessar não é uma escolha, porque é uma ordem de Deus e está escrita na palavra de Deus, a qual nós temos como regra de prática e fé na nossa vida. O segundo, nós precisamos entender que orar sem cessar é um sinal que nós entendemos que somos totalmente dependentes de Deus. Em terceiro lugar, amados, orar sem cessar é viver a plenitude do Espírito Santo de Deus, como eu disse no início, na introdução. Somente alguém é capaz de ser feliz totalmente, alegre, totalmente, independente da situação que ele está vivendo, é quando ele ora sem cessar, porque ele vive a plenitude do Espírito Santo de Deus, né? Quando damos ouvido à exortação orar sem cessar, vivemos com mais intensidade no controle do Espírito. Vivemos o fruto do Espírito na nossa vida, quando temos uma vida de oração constante. Quando temos uma vida de comunhão com Deus, o fruto do Espírito vai sendo trabalhado na nossa vida e nós vamos aprendendo, porque vai sendo inserido na nossa vida, vai sendo colocado pelo próprio Deus o fruto do Espírito, a qual é o amor, a bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, alegria, paz, e todas essas coisas, porque isso não provém do homem, porque o que provém do homem são os frutos, as obras da carne, as quais são conhecidas, que eu já falei aqui no final de semana, mas a oração traz em nós a intimidade com Deus, e nos leva então a viver a plenitude do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, amados, ele nos leva a ser perseverante, ele nos leva a ser constante, como está lá em Lucas 11, de 9 a 13. Apesar, amados, de todos os crentes verdadeiros
terem o Espírito Santo de Deus, porque não há crente verdadeiro sem o Espírito Santo de Deus, porque ele é a marca da promessa, ele é o selo que garante, né, que nós fomos alcançados pela graça. E o que dá para entender na palavra original é que aquela marca da promessa, né, que aquela marca que o Espírito Santo de Deus traz em nós, é um sinal de um aval, do primeiro pagamento, da primeira parcela que foi paga por Cristo lá na cruz do Calvário, e que será paga quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, a qual nos dará um novo corpo incorruptível. Mas o que garante a nossa entrada no céu é a habitação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, amados, porque não há crente sem o Espírito Santo. Através de uma vida de oração incessante, que cada um pode experimentar de forma mais poderosa a presença do Espírito em sua vida. É orando sem cessar que o crente é cada vez mais revestido e capacitado pelo Espírito Santo de Deus. Não há outra forma, amados, de nós termos intimidade com Deus, não há forma de nós ouvirmos Deus falando conosco, através do Espírito que habita em nós, se nós não tivermos uma vida de oração. Aí talvez você possa dizer, mas pastor, mas se eu fizer a leitura? Eu já disse aqui uma vez, como John Stott disse, um passarinho ele tem duas asas, se você cortar uma dele, ele não vai conseguir voar. Assim também é a nossa vida para com Deus. Não há uma vida com Deus somente com oração, somente com a leitura. É um conjunto, é as duas coisas. Então, nós precisamos entender que assim como é necessário e não pode ser tirado da nossa vida a leitura da palavra de Deus, também não pode ser tirado da nossa vida a oração sem cessar, porque é ela que nos leva na plenitude do Espírito Santo de Deus, e é o Espírito que nos revela as coisas que nós não somos capazes de entender de Deus, porque o próprio Espírito também é Deus. Então, amados, a importância da oração na nossa vida. Amados, é possível através de uma conduta orientada às coisas espirituais e caracterizada pela comunhão com Deus, que também reflete na comunhão com os demais irmãos, como Paulo também exorta aqui no final desta carta, que a oração que leva nós a termos isso, como também está lá em Efésios 5, 17 a 21. Amados, em quarto lugar, a importância da oração sem cessar é porque orar sem cessar é indispensável na realidade que nós vivemos, né? Devemos orar sem cessar porque assim podemos lutar as batalhas, né, que nos é proposta todos os dias da nossa vida. E o próprio Jesus diz, né, que há castas e demônios que somente com jejum e oração. Há situações da nossa vida que nós só vamos vencer aos pés do Senhor. Há batalhas que para nós é impossível de ser vencida, mas é possível para o nosso Deus, que é o Deus do impossível. E o único jeito de nós falarmos com Deus, amados, é através da oração. Então, nós precisamos entender que, além das nossas batalhas físicas do nosso dia a dia, nós também enfrentamos as batalhas espirituais, né? Por isso, a necessidade de nós vivermos uma vida de oração sem cessar, né? O apóstolo Paulo, ele destaca a oração incessante como sendo o meio pelo qual nos devemos nos revestir da armadura de Deus e ter êxito contra investimentos malignos de Satanás e seus agentes, como ele escreve lá em Efésios capítulo 6, versículo 18, onde ele diz, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. O apóstolo Paulo está demonstrando, amados, que é a oração que nos reveste daquela armadura que também ele cita. É através da oração que nós somos munidos dessas coisas que somente Deus pode dar. É quando nós nos debruçamos aos pés do Senhor, nós reconhecemos a nossa total dependência, então nós enchemos do Espírito Santo de Deus, e Deus retribui em nós as suas armas espirituais, para que possamos enfrentar as nossas batalhas do nosso dia a dia, amados. Então é absolutamente indispensável que estejamos sempre orando sem cessar. Aqui podemos citar o importante conselho do Senhor Jesus, quando ele diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 37. Esse é o conselho de Jesus. E Jesus é Deus, é a ordem dele. Então ele diz, vigiai e orai a todo tempo, para que nós não caiamos
nas tentações e nos laços armados pelo diabo, porque o espírito é Deus, mas a carne, a qual nós vivemos, ela é fraca. E se nós alimentarmos mais a carne, como eu já falei aqui há algum tempo atrás, que dentro de nós há dois cachorros, e que um representa o espírito e o outro a carne. Depende o qual nós alimentamos mais, é o que sai vitorioso no final do dia, na batalha que eles travam dentro de nós. E enquanto nós vivemos aqui, amados, nós vamos viver essa dualidade de carne e espírito. Por isso, a oração é o alimento para a nossa alma. Em quinto e último ponto, a importância da oração sem cessar, amados, é que essa oração nos traz conforto. Orar sem cessar traz conforto ao crente. Não existe terapia melhor, amados, do que a oração. Se você está triste, ore. Está com dor, ora. Está com dificuldades, ora. Está muito feliz, ora. Esta é a ordem de Deus, é isso que Ele está dizendo, orar sem cessar. Não há circunstâncias para nós orar, nós devemos orar a todo instante, porque a oração traz conforto para a nossa alma. Tem um louvor muito lindo que os irmãos cantam, que fala sobre isso, né? A oração nos traz paz, traz conforto para a nossa alma. O apóstolo Pedro, amado, diz que devemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, 1 Pedro 5,7. E é tão bom quando sabemos que o Rei do Universo está disponível, à disposição de atender nós, amados, através das nossas orações. Olha que coisa maravilhosa, é isso que o apóstolo Pedro está dizendo. Olha, você tem um Deus todo-poderoso e Criador, que está à disposição daqueles que se achegam a Ele em oração verdadeira, aqueles que se colocam diante do Senhor. Esse vivo e novo caminho, amados, como está lá no livro de Hebreus, que foi aberto pelo sangue aspergido do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual, após a sua morte, que Ele diz que está tudo consumado, a palavra de Deus diz que o véu se rasgou de cima embaixo, e o caminho que era proibido de os pecadores se achegar, que era o Santo dos Santos, foi aberto. E hoje eu e você podemos chegar até esse Senhor e Salvador Jesus Cristo, através das nossas orações. Por isso a importância, amado, da oração e a oração sem cessar, a qual a Bíblia nos chama a atenção. Paulo também escreve, amados, que não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas que devemos fazer conhecidas diante de Deus nossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças, como está em Filipenses 4:6. E para nós terminarmos, amados, isso explica por que orar sem cessar traz tanto conforto. Viver cada segundo das nossas vidas em contato com Deus e conscientes e confiantes do seu cuidado é maravilhoso. Por isso, orai sem cessar. Esse é o nosso dever, de todos aqueles que são crentes em Cristo Jesus, amados. A nossa vida tem que ser uma vida de oração, constante na presença de Deus, para que nós possamos regozijar, independente das situações que nós vivamos. E também, como diz a palavra de Deus, e quando nós oramos sem cessar, quando temos esta plenitude do Espírito Santo de Deus na nossa vida, quando encontramos o conforto, porque obedecemos a ordem de Deus, então nós vivemos uma vida dando graças ao Senhor em tudo, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória do Senhor. É tudo isso que a palavra de Deus nos ensina. Por isso, que você nunca se esqueça disso. Orai sem cessar. Não sei como está a sua vida. Não sei como você se encontra, se você está muito triste ou muito alegre. Mas não importa qual a sua situação. Somente na oração encontrarás conforto para a vossa alma. Sabe por quê? Porque é através da oração que nós cumprimos aquilo que Jesus disse. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Experimente de mim que sou manso e humilde. Experimente do meu fardo e do meu jugo, que é leve e suave, e encontrarás descanso para a vossa alma. Que você possa colocar a sua vida diante do Senhor através da oração. Que você nunca se esqueça da importância da oração na sua vida, de orar sem cessar.
Amém? Que Deus os abençoe, que Deus os livre, que Deus os guarde, que Deus os proteja e que você nunca se esqueça de orar sem cessar, todos os dias da sua vida, até que Cristo volte ou até que a morte física chegue a você ou a mim e nós possamos regozijar e descansar nos braços do Pai. Mas enquanto nós estivermos aqui, esta é a diretiva do apóstolo Paulo nas Escrituras, esta é a ordenança de Jesus para nós e do nosso Deus lá no Velho Testamento, que a oração tem que ser sem cessar. Amém? Vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, soberano, eterno, grandioso e maravilhoso Pai. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos, Senhor, nesta noite, por esta palavra tão maravilhosa que o Senhor trouxeste, ó Pai, por esta demonstração que o Senhor nos dá a sua palavra, que o caminho está livre, que o acesso está liberado para chegarmos até o Senhor, que nós possamos tomar essa atitude, possamos tomar esta ordem para a nossa vida, esta diretiva de orar sem cessar e sempre chegar ao Senhor, independente das circunstâncias que estamos vivendo, porque somente diante do Senhor encontraremos conforto e descanso para as nossas almas, Pai. Que o Senhor coloque no nosso coração, Pai, este desejo de vivermos uma vida de oração sem cessar. Não somente nós, mas toda a sua igreja, Pai. É o que nós te suplicamos esta noite, no santo nome de Jesus. Nos despede agora debaixo da tua graça, nos dá uma noite debaixo das tuas potentes mãos. Cuida das nossas vidas, cuida da tua igreja local, cuida da tua igreja, Senhor, espalhada por toda a face da terra. Nos dá um resto de semana protegidos pelo Senhor e que, se for da tua vontade e do teu querer, possamos novamente, domingo pela manhã e à noite, estarmos aqui louvando, engrandecendo e prestando culto ao Senhor, ó Pai, a qual é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. É isso que nós te pedimos, eles já agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe, amados, uma boa noite. Deixa aí o seu pedido de oração anotado para que na próxima quarta-feira nós possamos estar orando por você. Que Deus abençoe, uma boa noite. Nós vamos encerrar com um louvor. Minha esperança até o fim é Cristo que morreu por mim. Eu creio só no meu Senhor, no nome do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver. Em cada crise sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Já